Se você olhar só a tabela, você vai errar quase tudo sobre essa abertura de temporada. Porque depois da Austrália, China e Japão, a história real da Fórmula 1 não é só a Mercedes na frente. É Aston Martin virando decepção de fundo de grid, Red Bull sendo arrastada para uma briga que não deveria existir, e Haas e Racing Bulls fazendo parecer que o meio de pelotão esqueceu de aceitar o próprio lugar. E eu já vou deixar o critério muito claro, o meu ranking não é de melhor carro. Se fosse isso, eu copiava a classificação do Mundial de Construtores e encerrava o vídeo em 20 segundos. O corte aqui é outro. Expectativa contra a realidade. O que o paddock sinalizava antes da temporada e o que realmente apareceu nessas 3 primeiras corridas. E antes de entrar no ranking, um desvio rápido que, honestamente, combina com quem acompanha o canal, trabalha, sai, grava, viaja e vive. A Minimal Club faz exatamente aquele tipo de roupa que resolve a vida sem inventar moda errada. Essenciais de altíssima qualidade, caimento muito bom, visual limpo, tecnologia de tecido que não desbota e não amassa fácil. É peça de dia a dia, é peça de escritório, é peça que continua aparecendo compra boa meses depois. Então abre o link na descrição e usa o cupom MOTOR01 para pegar 22% de desconto. Confie em mim, é a melhor roupa que vocês vão usar na vida de vocês. E experimentem a cueca deles, cara, é fenomenal, é a melhor que vocês vão usar, confie em mim. Em 11º, eu coloco a Aston Martin, e aqui, pra mim, nem é discussão, porque quando você junta Adrian Newey, Honda, uma estrutura bilionária, e Fernando Alonso, o mínimo que se espera é dignidade técnica logo no começo. O que apareceu foi o oposto. A Aston chegou atrasada ao check-down de Barcelona. Teve a pior pré-temporada entre as 11 equipes. Fechou o segundo teste do Bahrein com só 128 voltas. Sofreu com falta de peças da unidade de potência, começou o ano zerada nas 3 primeiras corridas e pior, ainda entrou nessa pausa de abril sendo tratada no próprio ambiente da Fórmula 1 como a equipe com mais trabalho pela frente. A Aston não está apenas lenta, ela parece não entender ainda o próprio pacote. O relato interno fala de problemas espalhados em várias áreas, integração nova com a Honda, câmbio próprio, suspensão traseira nova e principalmente um comportamento instável ligado à agressividade de colheita de energia nas frenagens, que virou um campo decisivo nesse regulamento. A Aston parece completamente perdida. Em 10º lugar, eu coloco a Cadillac, e aqui muita gente vai estranhar, porque ela também está zerada. Só que a régua é outra. A Cadillac é uma equipe nova, primeira novata desde a Haas 2016. Ela não tinha obrigação nenhuma de chegar pontuando. Então, dentro do que eu esperava, a Cadillac está ruim em performance bruta, mas menos ruim do que poderia estar como operação. Já conseguiu 5 chegadas ao fim de 3 GPs, completou 2 corridas consecutivas com os 2 carros e em Suzuka classificou à frente das 2 Aston Martin. 0 pontos, sim, mas com sinais de estrutura. Em 9º, eu coloco a Williams, e essa, pra mim, é uma das frustrações do começo de ano. Porque a Williams vinha de um 2025 que terminou em 5º, tinha Sainz em Albon voando, tinha um time que parecia ter saído da fase de reconstrução, e o início de 2026 entregou um carro acima do peso, um atraso no programa que fez a equipe perder o checkdown de Barcelona e apenas 2 pontos nas 3 primeiras corridas. O James Vowles chamou Suzuka de patético, e o time está tratando esse intervalo até Miami como crucial. Quando uma equipe precisa usar esse tipo de linguagem na 3ª prova do ano, é porque a largada foi realmente ruim. Na prática, o que derruba a Williams aqui é a combinação entre expectativa e o tipo de problema, porque não foi uma equipe subestimada que surpreendeu negativamente. Foi uma equipe que já deveria estar mais madura e pareceu travada por um problema básico de peso e por limitações gerais do carro. Sainz marcou os 2 pontos na China, mas o saldo do começo do ano é muito fraco. Em 8º, eu coloco a Audi. E aqui eu sei que o resultado bruto é quase igual ao da Williams, só 2 pontos. Mas a leitura é melhor. Primeiro, porque o Bortoleto colocou o carro nos pontos logo na estreia da Audi. Segundo, porque antes do ano começar, o discurso da própria equipe era de um projeto ainda em fase muito inicial, com uma unidade de potência exclusiva, sem cliente para dividir referência e com muito aprendizado ainda pela frente. E mesmo assim, o carro já apareceu mais perto do pelotão intermediário alto do que eu imaginava. Agora, tem problemas. As largadas estão horríveis. A equipe saiu de Suzuka 100 pontos, apesar de estar perto do top 10. E no meio desse começo de ano, ainda perdeu Jonathan Whitley de forma imediata e inesperada, com Mattia Binotto assumindo as funções de chefe interinamente. Isso para uma equipe em estreia como fábrica pode pesar. É ruído de liderança numa fase em que a prioridade tinha que ser estabilidade. Mesmo assim, na minha leitura, a Audi ainda está um degrau acima da Williams, porque já mostrou que consegue competir em certos contextos, e porque pontuar na estreia como fabricante tem um peso real num projeto desse tipo. Em 7º, eu coloco a Red Bull, e aqui vocês começam a me destruir nos comentários. Porque a Red Bull não está nessa posição por ser lenta no absoluto. Ela está aqui porque, para o que se espera, esse começo é fraco demais.
Na pré-temporada, o motor Red Bull Ford impressionou muita gente pela confiabilidade. O Verstappen falou um início positivo, e o paddock ainda enxergava a equipe como parte clara do grupo da frente, mesmo que atrás de Mercedes, Ferrari e McLaren. 3 corridas depois, a Red Bull é sexta no Mundial, tem 16 pontos. Verstappen admitiu que o time está na batalha de meio de grid e Lohan Mekies já reconheceu que a equipe está pagando hoje o preço de ter empurrado o desenvolvimento de 2025 até o fim na tentativa de salvar o título passado. Para mim, esse é o grande resumo da Red Bull. Expectativa alta, entrega de meio de pelotão. A questão não é só um motor novo. O carro parece mal balanceado, pouco responsivo ao que os pilotos querem e carregando problemas que lembram 2025. Verstappen tem 12 pontos, Radiar só 4, e a soma da equipe fica praticamente colada na Racing Bulls. Isso deveria ser impensável. A Red Bull pode até reagir, e eu sinceramente acho que vai reagir. Mas até aqui, ela é uma das grandes derrotadas do recorte expectativa contra a realidade. Em sexto, eu coloco a Alpine. E aqui, eu quase subi a Alpine mais uma posição, porque o salto deles é muito respeitável. O time terminou 2025 no fundo do grid com apenas 22 pontos no ano inteiro. Agora, em 3 corridas, já fez 16. Gasly saiu de P10 na Austrália para P6 em Xangai e P7 em Suzuka. E a Alpine já está brigando e talvez até na frente da Red Bull. Tudo isso por conta da dura decisão de sacrificar 2025 para focar cedo em 2026. A Alpine está usando o motor Mercedes, antecipou o desenvolvimento do carro novo e parece ter transformado um time caótico num pacote mais funcional. O ponto que me segura aqui é o seguinte: embora a Alpine seja acima da expectativa, esse salto já era um pouco ventilado antes do campeonato. Os próprios analistas da Fórmula 1 cravavam que eles estariam no topo do meio de grid. Então eu dou muito crédito, mas não crédito máximo. Eles surpreenderam menos do que a Haas e não me choca tanto ver Gasly performando nesse nível quando o carro responde. Em quinto, eu coloco a Racing Bulls. E aqui é um dos casos mais interessantes do grid, porque a Racing Bulls é o melhor argumento contra a própria leitura preguiçosa sobre a Red Bull. As duas usam o mesmo motor Red Bull Ford, só que uma está sendo arrastada para um meio de pelotão e a outra está conseguindo parecer leve, previsível e em vários momentos até mais saudável. Lawson já tem 10 pontos, lindo dado, já tem 2 classificações no top 10 e em Suzuka eliminou o Verstappen no Q2. Isso não é normal para uma estrutura de equipe A e equipe B. O que eu vejo na Racing Bulls é o seguinte: é um carro que passa confiança. A equipe fez muita quilometragem na pré-temporada, parecia organizada desde o Bahrein e agora colhe exatamente isso. Só 2 pontos atrás da Red Bull no Mundial, com menos pressão, menos orçamento e uma dupla que, no papel, deveria sofrer muito mais. Para mim, a Racing Bulls é uma das 5 histórias mais fortes do começo do ano, justamente porque ela desmonta o argumento de que o problema da Red Bull está só no motor. Não está. Em quarto, eu coloco a McLaren. E aqui pode soar estranho porque a McLaren é a terceira no Mundial. Só que, de novo, a régua não é a tabela. A McLaren entrou em 2026 como campeã, como uma das favoritas naturais, e nas 2 primeiras etapas foi uma bagunça. Na Austrália, Piastri ficou mais de 8 décimos atrás do Russell. Na China, os 2 carros nem largaram no GP por problemas elétricos diferentes. Isso é desastroso para quem vinha com um discurso de continuidade competitiva. Ao mesmo tempo, eu não consegui jogar a McLaren mais para baixo porque o carro mostrou reação em Suzuka. Piastri foi ao pódio. Stella admitiu que o time ainda depende muito da competitividade do motor Mercedes do que do próprio chassi. Reconheceu vulnerabilidade ao graining dianteiro nas primeiras etapas e foi direto ao dizer que a Ferrari e Mercedes ainda têm o melhor carro. Essa sinceridade explica bastante coisa. A McLaren não começou o ano no nível de campeã, mas também não parece uma falsa terceira força. Para mim, ela está numa zona incômoda, abaixo do que eu esperava, mas com base suficiente para melhorar bem rápido. Em terceiro, eu coloco a Haas, e aqui, sinceramente, é impossível não dar muito valor, porque a Haas é quarta no Mundial com 18 pontos. Berman já soma sozinho 17 e começou o ano com P7 na Austrália e P5 na China. O paddock até enxergava uma Haas sólida na pré-temporada, mas uma coisa é parecer organizada em teste, outra é abrir um regulamento novo desse jeito, com um carro confiável, um piloto jovem entregando além do esperado e a equipe andando na frente de estruturas muito maiores. O que mais me impressiona na Haas não é só o resultado, é a eficiência. A equipe opera com menos gente do que os rivais, desenvolveu o carro tarde no ano passado, mas mesmo assim já chegou pronta. Isso normalmente não acontece. Em virada de regulamento, quem tem menos recurso costuma pagar a conta primeiro. A Haas fez o contrário. Ela enxugou o erro, chegou com confiabilidade e, principalmente, encontrou no Berman um multiplicador de performance. Então, expectativa contra a realidade? Para mim, top 3 como folga. Em segundo, eu coloco a Ferrari. A equipe abriu o ano já bem colocada nos testes. Foi apontada antes da temporada
foi apontada antes da temporada como candidata clara a brigar pelo título de construtores, e está exatamente aí. Só que com um detalhe importante, 90 pontos em 3 corridas, pódio em todos os GPs, Leclerc e Hamilton bem encaixados, e uma leitura técnica de que o grande calcanhar de Aquiles hoje é a unidade de potência, não é um carro torto ou um projeto conceitualmente errado. Isso muda muito o tipo de confiança que você pode ter no time. Para mim, a Ferrari está em segundo porque ela entregou quase tudo o que eu esperava, e talvez até um pouco mais. Só que não está em primeiro porque, diferente da Mercedes, ela ainda não controlou a categoria. Leclerc já falou abertamente que a unidade de potência é a fraqueza principal e que não há solução imediata para Miami. Então o quadro da Ferrari é muito bom, mas não é dominante. É o retrato de uma equipe séria, consistente, que acertou boa parte do regulamento e ainda assim sabe exatamente o que está faltando para entrar no mesmo patamar do líder. Em primeiro, eu coloco, obviamente, a Mercedes. Aqui pra mim, não existe argumento forte contra, porque a Mercedes até era tratada antes do ano começar como favorita provável. Só que uma coisa é chegar como favorita, outra é ganhar a Austrália, China e Japão, fazer 135 pontos em 3 GPs, vencer também a sprint da China, colocar Antonelli em primeiro e Russell em segundo. E ainda dar a sensação de que nem sempre precisou mostrar o máximo para controlar o começo da temporada. Isso é muito acima da expectativa normal, até para a favorita. O ponto técnico aqui é simples de entender e difícil de replicar. O regulamento de 2026 deu um peso enorme para a gestão elétrica da unidade de potência, com uma divisão de potência muito mais equilibrada entre combustão e energia elétrica. Quando a própria McLaren admite que o time da Mercedes fez um trabalho muito forte na unidade, quando a Ferrari diz que o problema dela está justamente no motor e quando a Aston trava tentando casar carro e motor, fica muito claro onde a Mercedes encontrou a primeira grande vantagem desse ciclo. Ela entendeu o novo regulamento antes das outras equipes. De novo. E tem mais, a Mercedes não acertou só o motor, o time já vinha de uma pré-temporada em que o carro passava a sensação boa, marcou quilometragem forte, e a leitura depois das 3 primeiras corridas é clara, eles entenderam outra mudança grande de motores melhor do que os rivais, e talvez ainda estejam correndo sem mostrar todo o potencial do carro, o que seria bem alarmante. Então, esse é o meu ranking das 3 primeiras corridas, e o mais interessante é que esse ranking pode mudar muito rápido depois de Miami. Red Bull está em modo de ataque. A Audi já promete pacote novo. Williams está usando abril para tentar usar Monjaro no carro novo e fazer ele perder um peso. Aston Martin precisa quase de uma reconstrução de começo de temporada. E a McLaren ainda parece ter margem se encontrar chassi e janela de pneu. Só que hoje, nesse recorte das 3 primeiras corridas, a leitura fria pra mim é essa. E eu vou ser bem honesto, se alguém me dissesse antes da Austrália que a Haas estaria à frente da McLaren no ranking e a Racing Bull seria o espelho mais constrangedor possível para a Red Bull, eu diria que essa pessoa estava muito maluca. Mas é o que a gente tá vendo nessa temporada. Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião e qual seria o seu ranking. E lembrando, galera, se vocês quiserem as melhores roupas masculinas que a gente tem à venda no Brasil, seja camiseta, calça, bermuda, cueca, cara, até tênis eles vendem, e todos são de extrema qualidade, porque eu tenho todos, eu só não tenho o tênis, tá? O tênis eu não posso dizer pra vocês que é bom ou não, porque eu não tenho, mas a bermuda, a calça, a camiseta e cueca, cara, eu tenho todas, e é muito bom, tá? Então se tu tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado, e não esquece de usar o cupom MOTOR01 que tu vai ter um desconto bem generoso. E eu e o YouTube recomendamos esse vídeo que tá aparecendo agora na tela pra você. Eu sou o José, e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera!